Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para falar as principais diferenças na minha concepção entre Toronto e Montreal. Primeiramente, eu gostaria de informá-los que eu morei em Toronto 3 meses. Eu vim primeiramente para Montreal, depois eu fui para Toronto e quando eu estava em Toronto, eu realmente percebi que Montreal tinha mais a ver comigo. Mas isso tem a ver também com o meu histórico no Brasil, né? Eu morava em São Paulo e eu já estava muito de saco cheio daquela cidade grande, daquela movimentação, de tudo ser muito longe. Então eu queria uma cidade com ar de interior. Montreal, ela é uma cidade pequena, mas ela tem uma estrutura de cidade grande. Tem tudo em Montreal. E Toronto, ela é uma cidade grande, com estrutura de cidade grande. Também tem tudo em Toronto, mas eu sinto que Toronto ela é mais agitada, ela é mais business, sabe? E igualzinho São Paulo. Montreal, se for comparar, é o Rio de Janeiro do Canadá. E Toronto é a São Paulo do Canadá. Existe até aquela competiçãozinha, rixazinha entre essas duas cidades. Uma outra coisa é o transporte público. O transporte público daqui de Montreal é considerado um dos melhores sistemas de transporte públicos do mundo. No começo você pode chegar e estranhar um pouquinho, porque ele é francês, né? Montreal tem todas as placas em francês, então para quem não fala francês pode estranhar um pouquinho, mas depois que você acostuma fica muito fácil andar em Montreal. Toronto, eu já acho difícil me localizar e andar em Toronto para pegar ônibus e entrar nas estações. As saídas são inúmeras e eles colocam uns nomes que não fazem muito sentido para mim, né? Vocês que já visitaram Toronto podem achar fácil andar em Toronto, mas eu estou comparando Montreal com Toronto, então Montreal é mais fácil de se locomover com transporte público que Toronto. Uma outra diferença para mim é o idioma. E nisso eu vou ficar um pouquinho para os dois lados, porque tem um ponto positivo de Montreal ser uma cidade bilíngue, né, onde você tem a oportunidade de falar tanto francês quanto inglês e nisso ter mais um idioma no seu currículo. Se você tiver filhos também, né, os seus filhos vão aprender o francês, você querendo ou não. E em Toronto tem a questão de ser somente o inglês, porém, quando eu estou em Toronto, eu me sinto mais em casa nesse sentido, porque o cérebro da gente é preguiçoso, né? E como eu não falo francês ainda fluente, eu me sinto mais confortável falando inglês. E quando eu estou em Toronto, somente de ouvir inglês e de ver tudo em inglês, já dá meu cérebro não precisa trabalhar muito. Como aqui em Montreal, meu cérebro trabalha muito mais, porque eu tenho que ficar muito mais atenta às placas, às mensagens de voz no metrô, no ônibus, ao que o pessoal tá falando, então eu tô sempre ali forçando muito o cérebro para entender mais o francês. Uma outra diferença que eu percebo também é que em Toronto existe uma diversidade maior de restaurantes, isso na minha percepção. Os restaurantes de lá, se o restaurante é italiano, ele vai ser 100% italiano. Se o restaurante ele é francês, ele vai ser francês. Se é português, ele vai ser português. O que eu tô querendo dizer com isso? É que os restaurantes aqui em Montreal, eles tendem a adaptar ao gosto do cliente, que é quebecois. Vou dar um exemplo para vocês. Restaurante, churrascaria brasileira, aqui em Montreal, elas não são tradicionalmente brasileiras. Elas não têm farofa. Como que eu vou numa churrascaria e não vou comer farofa? E as churrascarias brasileiras de Toronto, de Ontário, elas mantêm o padrão churrascaria brasileira. E os restaurantes também de outros lugares do mundo, eu já ouvi feedbacks de pessoas de outros lugares do mundo que falaram e têm a mesma percepção que eu, né? Eles mudam aqui em Montreal para o gosto do cliente quebeco. Uma outra questão, custo de vida. O custo de vida em Toronto é mais caro do que o custo de vida em Montreal, tanto para escola, tanto para aluguel, enfim, o que você for fazer em Toronto, o seu custo de vida lá vai ser melhor do que em Montreal. Mas tem uma diferença que em Toronto tem mais oportunidades de emprego com salários maiores. Então ele é relativo aí, né? Porque você ganha mais, você gasta mais. Aqui você gasta menos, mas você ganha menos. E para finalizar, eu vou falar sobre uma questão
que faz muita diferença e que se eu pudesse, Montreal seria como Toronto, mas infelizmente não é, que é a questão de você se sentir estrangeiro. Aqui em Montreal, a maioria das pessoas, dos imigrantes, elas se sentem estrangeiras. Porque, principalmente se você não fala o francês, né? As pessoas, elas sabem que você não é daqui, então você já é tratada como uma pessoa que não é daqui, mesmo que eles falem que eles são abertos à imigração, que eles não têm nada contra imigrantes. O povo daqui do Quebec, eles não são tão abertos assim não, como parece. Já em Toronto, é muito difícil você encontrar um canadense. A maioria da população de Toronto, ela é imigrante, a maioria tem sotaque, a maioria é filho de imigrante, então Toronto é a cidade de todos. Então é isso. Se você que está vendo esse vídeo não concorda comigo, pode colocar aí no comentário quais são as suas percepções, porque eu não estou falando aqui verdades absolutas, eu estou falando das minhas percepções, do que eu acho de diferente entre Toronto e Montreal. E não sei se eu deixei claro, eu gosto mais de Montreal por causa do estilo de vida mais calmo, mais cidade de interior, mas eu também gosto muito de Toronto e se fosse possível, eu moraria em Toronto também. Se fosse possível ter o que eu tenho em Montreal, em Toronto, entendeu? É uma cidade maravilhosa e me fala um pouquinho mais delas também. Às vezes eu não conheço, tô aqui em Montreal, mas não conheço tudo de Montreal. Já fui várias vezes a Toronto, já morei em Toronto, mas não conheço tudo de Toronto, então eu tô aqui para aprender também, tá bom? Beijo, tchauzinho.